Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O Flávio Bolsonaro admitiu que tem um preço. Que na verdade todo esse negócio da campanha dele foi só uma estratégia de negociação. Enfim. Sim, hoje é mais um vídeo pra chegar um comentário quando completar 24 horas de vídeo. E aí vai ser tipo, tia Cleide, não sabia que esse canal era do Lula, caralho. Mas enfim, Pois feio, é. né, cara? Feio. Cara, caso vocês não estejam sabendo, sexta-feira, Flávio Bolsonaro chegou com a bomba que o pai dele falou que ele deveria ser o candidato presidencial da direita. E aí, cara, o mundo político brasileiro entrou em terremoto, rebuliços, assim. Eu acho que isso consegue ser exemplificado pelo Polymarket. Deixa eu botar aqui uma semana, né? Então, o anúncio foi exatamente nesse momento aqui. Isso aqui foi o quê? Foi sexta-feira, mais ou menos 1h da tarde. E aí você vê, o Tarcísio de 35% colapsa para 19%, sabe? Então ele cai muito. Flávio Bolsonaro dispara também para 16%. Aqui antes ele tava em tipo 1%. E o Lula começa a subir também, né? Então, enfim, o Lula já tá com a postagem bem alta, né? Mas ele sobe. E aí, cara, começou a oscilar muito. As pessoas falaram, é blefe, não é blefe. É só estratégia, não é e tal. E aí ficou assim esse tempo todo. Até que O Tarcísio deu uma recuperada, né? ontem o Flávio chegou e deu essa declaração aqui. Então vamos ver o vídeo que ele deu. E depois a gente fala. Ele já revelou, na verdade, qual é o preço dele, né? Então a gente pode falar isso também. Foi na Record ontem, anunciar o preço em rede nacional. Mas vamos ver a declaração que o Flávio falou. Senador, tem de ter dito que o senhor não vai até o fim. O senhor vai até o fim com a candidatura? Olha, então o cara perguntou, Flávio, você vai até o fim? Sabe? Porque tá esquisito, cara. Tá esquisito. Foi bem do nada, né? Foi Isso bem aí do nada. Foi bem do nada. Sexta-feira, na hora do almoço, caralho. E aí eu vi muita gente falando, cara, ainda bem que o Flávio não joga pôquer. Porque a poker face dele é horrível. assim, Entregou né? todas as cartas. Tipo, ele tá telegrafando total a intenção dele. Na medida que você fazer uma ameaça crível faz com que a sua posição de negociação fique mais forte, o Flávio Bolsonaro tá mostrando que a ameaça dele não é tão crível assim, né? Não, e de novo, né? A família Bolsonaro tem esse cacuete de estar sempre jogando com a galera, né? Jogando com a massa, sendo que o status deles perante o grupo, né? Tipo, as manifestações mudou radicalmente de 2018 até hoje. Então, se em 2018 o Bolsonaro poderia falar qualquer merda e levaria as pessoas à rua, hoje eles têm dificuldade de mobilizar 100 mil pessoas. Isso não acontece há bom tempo já. Então, nessa de ficar telegrafando, ele tá meio que jogando pra galera. Tipo, pô, galera, vamos mobilizar de novo, vamos às ruas. Ele não tem nenhum ganho se ele tá pensando em tipo articulação política, em termos de estratégia política, em tornar público o objetivo dele. Pois é, eu tava pensando nisso, né? Um dos problemas do Bolsonaro e do movimento dele é que eles lavam roupa suja na frente de todo mundo, sabe? Sempre. Tipo, o movimento deles é tão pautado em rede social, cara, tudo tem que ser Fofoca, feito né? na frente de todo mundo. Isso é muito ruim, né? Isso seria uma negociação que faria muito mais sentido ser feita, cara, em privado. Essa parte. Tipo, o anúncio, obviamente, tinha que ser público, mas isso aqui deveria ser privado. E também, enfim, é preciso reconhecer que nego não precisa saber de tudo, entendeu? Então, se eu ainda fosse se eu fosse um eleitor do Bolsonaro mobilizável, de rua, sabe? Sim. Se eu fosse um dos 40 mil idosos no Rio de Janeiro que ainda vai à rua quando o Bolsonaro manda. Do Bolsonaro você não é, mas do 01, novo capitão. A gente vai mostrar aqui, mano, os edits, cara, do Flávio Bolsonaro, que são incríveis. Qual é o risco de desmonetizar o vídeo, mas vale a pena, enfim. Muito foda. Mas a questão é, se eu ainda fosse o eleitor mobilizável e fosse à rua, se você me falasse Flávio presidente, vamos salvar o legado do Bolsonaro, eu iria mais do que Flávio como moeda de troca pra salvar o capitão. Porque parece mais uma tentativa desesperada de tapar o buraco no barco, cara. Tipo, esse barco claramente tá afundando há 1 ano, né? Porra, de novo, a gente falou isso em dezembro, janeiro. Cara, esse ano vai ser o ano de afundar o Bolsonaro. O barco tá afundando, tá todo mundo vendo. Apoiadores, não apoiadores, já estão copando num nível extremo. Eu falo, não, galera, eu tenho mais uma estratégia agora. Eu, o candidato, e a gente vai às ruas, etc. Cara, o que eu acho também é que a relação do Bolsonaro com as massas parte muito dele ser, tipo, zelota, entendeu? Ele é o cara supostamente purista, né? Meu irmão, é direita ou nada, entendeu? Pátria, é tipo, família. Pátria, família, Deus. a gente não faz negociação, é tudo, meu irmão. Cara, direita, mano. Sim, porque a esquerda, fica fazendo negociata, o centrão faz negociata, babá, mas eu sou o Jair Bolsonaro, capitão, sabe? Tipo, é um pouco disso. E ficar fazendo negociatas em público, cara, desmoraliza um pouco. Mas enfim, vamos ver o que o Flávio falou. Vamos ver o Flávio, antes.
vai até o fim com a candidatura? Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço pra isso. Tipo assim, Horrível. já horrível. entregou tudo, cara. Já entregou tudo. Não, e só a articulação, eu tenho um preço pra isso, tem as implicações mais escrotas do mundo, né? Enfim. Pois é. Vou negociar. Eu tenho Cara, bom e velho, né? Um bom político ele não tem preço, ele tem valores. Exato, pois é. E ele tá falando que tem um preço, cara. É horrível. um preço pra não ir até o fim. Só que eu só vou falar pra vocês amanhã. Só quero que Esse vocês gatilho pensem, né? também de vendedor de curso online é pica. Eu só vou falar Nas amanhã, próximas não- 3 horas eu vou anunciar! Isso é horrível também. Quem pensou nessa estratégia, Jesus Cristo. Mas é um O que é que pedido, tá em jogo no Brasil e quanto vale eu retirar minha candidatura? é um pedido do seu pai, do ex-presidente Bolsonaro, É porque ele tá sorrindo, sabe? Dog, você tá se humilhando, né? Enfim. que vale apenas amanhã? Não, eu não falo com meu pai desde terça-feira, né? Porque o presidente Bolsonaro não pode ter telefone, celular dentro de onde ele está. Agora, o chefe do Comando Vermelho do PCC pode dar ordem para o tráfico do telefone no presídio. Senador, Bom presidente ponto. sobre a anistia. Tarcísio, considera esse direito? E como está a conversa sobre a anistia? Eu espero que a gente paute essa semana a anistia. Eu espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram aquilo que eles prometeram para nós quando eram candidatos ainda, de que pautariam a anistia e deixar o pau cantar no voto dentro do plenário, que é o que a gente sempre quis. Que vença a maioria, isso é democracia. Grande democrata, Flávio Bolsonaro. Ah, cara, mas enfim, assim, a forma de ter anunciado isso, eu acho que foi mais pensado do que as pessoas estão atribuindo. Ah, foi do nada, de supetão. Não, eu acho que o Flávio provavelmente imaginou que a repercussão seria mais ou menos como ela foi. Então, sexta-feira mitigou um pouco os efeitos, né, da bomba. Você teve final de semana pra maturar, recuperar, enfim, burburinho. Deu tempo até passar de fazerem pouco. um funk, né, cara? Isso tava... Podemos mostrar agora? Não, mas só... Eu tô ansioso também. Eu mas- tô muito Eu também tô ansioso. Mas deu tempo de você mitigar, justamente, e também dele se manifestar com mais preparo, né? Com um discurso mais azeitado no domingo na Record. Isso é tão feio também, cara. Família Bolsonaro já ter, tipo, abdicado completamente de estar na rede principal de televisão. Tipo, só se manifestar através da Record. Enfim, eu acho meio caído. Porque, enfim, as pessoas mais importantes do Brasil não assistem Record. Né? Acho que isso tá claro pra todo mundo também. Que não se discute isso. Mas aí ele pôde fazer esse gatilho meio de marketing digital, enfim. Foi pensado, né? Foi pensado, pois é. Não. E aí, antes de revelar qual foi o preço dele, a gente tem que ver, cara, como os apoiadores do Flávio estavam se sentindo, mano. Que é uma coisa verdadeiramente incrível aqui, ó. Muito forte. É o 01, é o 01. Abre passagem que homem chegou, o legado tá vivo. O pai deu a letra, a tropa já sabe quem é de verdade. A gente não abre o 01, tá pronto, assume a missão. Respeita a Nossa, patente maravilha. do novo capitão, não tem conversa torta. O papo Caralho, respeita a patente do novo capitão, mano. Cara, Hereditário, dando né? título pra ele, cara, sabe? é reto, o Brasil tá com ele fechado no teto. Flávio, o capitão voltou. É 2026, o Brasil confirmou. É o Flávio, maneiro, cara. pressão que não para. O novo presidente Pra um funk paulista, cara, Tá maneiro, tá é um maneiro. dos melhores que eu ouço em muito tempo. vai subir Não, tá maneiro. a rampa, cara. É o 01. É o 01. É o 01. Isso foi a filmagem da campanha do Ramais, né? Que a gente sempre tá cagando na cabeça, foi uma das coisas mais deprimentes, assim, do mundo. Aí ela começou com o discurso de nós os otários, né? Eu sempre falo essa porra, nós os otários, estamos cansados de pagar o preço, etc. O Eduardo Paes, o malandro, e o Ramagem era o grupo dos de otários. Isso nunca jamais poderia funcionar no Rio de Janeiro. Aí ele percebeu, né? Ele tava tomando uma surra. Aí ele virou pra tentar virar uma parada de joy, de alegria carioca, tipo de baile funk das antigas. Aí teve essa filmagem especificamente, é bem longa. Depois o Ramagem também dá um girinho, tá ligado? É. Esse cara de preto passa uma vergonha absurda, tá? Índia Armelau aí, Jordi. Enfim, é só horrível isso. Mas enfim. É o 01. É o 01. Enfim, chega, né? E aí, o preço que ele falou é, cara, o Bolsonaro livre nas urnas. O que é um preço ridículo, né? Tipo, ele tá pedindo uma parada muito, muito cara, entendeu? Eu acho que isso é art of the deal. Eu acho que ele tá pedindo a coisa mais absurda que ele pode pedir pra negociar menos. E aí a grande questão é o que exatamente ele tá querendo negociar. E aí, isso eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir. Mas, vamos ver aqui. Ele tá falando, o preço é a justiça. Não só a justiça comigo, é a justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha
pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. A única forma disso ocorrer, né, da desistência, é se o Bolsonaro estiver livre nas urnas, caminhando com seus netos, filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. E aí, cara, tem pesquisa aqui, né, falando que, na verdade, ele seria destruído pelo Lula. E o grande ponto pra mim, isso é art of the deal. Ele tá querendo cobrar um preço caro, tá abrindo a negociação dele com um preço muito alto pra tentar abaixar. Mas aí a parada é, o que exatamente ele quer? Sabe? Difícil, cara. Eu acho até a barganha do Flávio, ela é muito esquisita, na verdade. Porque ele tá meio que colocando, galera, eu vou destruir o campo da direita se vocês não me derem o que eu quiser. Só que... Que é uma estratégia meio de suicídio coletivo, assim. Tá perdendo credibilidade diante do campo, né? Ao invés de você... É quase que um sequestro, assim, né? É uma situação de refém, na verdade. Mas ao invés de ser um refém que é tipo, eu vou te matar se você não me der o que você quiser, é tipo, mano, eu vou explodir essa porra e vai todo mundo morrer. Então, sabe? mas pra mim o que é bizarro é que a condição dele é soltar o pai nas urnas, ou seja, ele quer Bolsonaro 2026 habilitado politicamente. Que também é um candidato menos competitivo do que o Tarcísio hoje, cara. Tipo, a verdade é essa. Se você botasse a performance eleitoral de Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas nas urnas, o Bolsonaro já é pior, entendeu? Não, mas é a parada aí que o Bolsonaro é impossível por vários motivos, né, cara? Além de ser uma motivação, cara, bizarra, né? Louca, insana, né? Tipo, 2025 foi o ano pra isso, né? Talvez o Bolsonaro livre fosse uma exigência razoável, possível, articulável. Agora, o Bolsonaro, tipo, cara, como eu tweet, mano, eu fiz um tweet sobre isso, falei, cara, se você não me der o que eu quero, eu vou perder. E se você me der o que eu quero, meu pai vai perder, porra. No fim das contas, você, tipo, o que seria o cenário mais caridoso, né? Mais altruísta seria... Galera, a gente vai voltar pro lugar de onde a gente veio. Tipo, a família Bolsonaro, a gente falou que a candidatura do Flávio podia ser uma resposta ao fato deles estarem sendo flanqueados, né? E não terem não ter nem a hegemonia do sobrenome, na real. Então, Michele tava cada vez mais arrumando problema. Isso ele conseguiu resolver bem, eu acho. Porra, ele destruiu a Michele. Matou. Agora ele é o 01, é o capitão... Novo capitão, né? Entendeu? Isso, beleza. Depois eu vou entrar na análise dos motivos egoístas, porque o Flávio pode estar falando sério. Mas Michele, silenciado. Tarcísio fora do pleito, porque ele só entra pra ganhar. E o cenário que estava se vivendo, o cenário altruísta, né, maximizando as chances de vitória da direita, era a candidatura sem Bolsonaro na cédula. Cara, isso implicaria, para daqui a 4 anos, a família Bolsonaro ainda vai estar aí. Pô, a família muito enfraquecida, cara. Quase cedendo, assim, cedendo a coroa para um outro grupo político mais articulado, centrônico, etc. Ossos do ofício. Por isso que eu penso, cara, que no fim das contas, talvez o Flávio acabe indo até o final. E não é até o final, né? Na verdade, ele tem até abril para matar essa bola no peito mesmo. E tipo, indo até o final, você tá falando dele efetivamente ter uma candidatura. Ele vai ficar travado abril. Né? Porque em abril é quando... É a data limite para você regularizar o teu domicílio eleitoral. Então, se o Flávio disputar para presidência, tem uma cadeira no Senado no Rio que está em aberto, que é a do Carlos, né? Por estar aberto, provavelmente. E aí isso implicaria o Carlos para de brigar e se desgastar em Santa Catarina e ele permanece no Rio de Janeiro. Então, na verdade, a gente tem que ficar atento ao domicílio eleitoral do Carlos. Porque a família Bolsonaro, que não é famosa por ser estrategista muito óbvio, pode acabar deixando as cartas marcadas cedo. Se o Carlos muda o domicílio eleitoral para Santa Catarina esse mês, assim, provavelmente o Flávio não vai disputar, entendeu? Então tem que ficar atento nesse ponto aí. Eu não acho que eles renunciariam essa cadeira no Senado de bobeira ou entregariam para alguém que não é da família, sabe? Então tem que ficar atento. Se é blefe, a gente vai saber até abril. Antes, na verdade, né? Porque tem que mudar o domicílio, regularizar. Mas, cara, o que eu acho é que ele quer um preço, ele realmente não tem a intenção de ter essa candidatura para presidência. Eu acho que seria muito destrutivo no longo prazo para tudo, assim. Eu acho que se ele efetivamente saísse para presidência, ele seria humilhado pelo Lula. E eu trouxe aqui o resultado de algumas eleições presidenciais, que é o seguinte. Em 2002, né? No segundo turno, o Lula fez 62% dos votos e o Serra fez 38%. Tem o resultado do primeiro turno? Não tem. Mapa do primeiro turno... Enfim. Em 2006, o Lula contra o Alckmin, né? Lula fez 60% dos votos, o Alckmin fez 39%. 2010, a Dilma fez 56% e o Serra fez 43%. Cara, seria uma parada nesse nível, assim, se o Lula saísse contra o Flávio, entendeu? O Lula ia ganhar por mais de 10 pontos percentuais
isso numa era em que todas as eleições depois dessa aqui foram muito apertadas. Então, minto, a do próprio pai dele não foi, na verdade. Mas 2014, famosa eleição, famosamente apertada, que a Dilma fez 52 e o Aécio 48. Aí 18, o pai dele humilhou o Haddad, ganhou de mais 10 pontos percentuais. Aí o Lula contra o Bolsonaro agora foi a eleição mais apertada da história da República Brasileira. Então, cara, 2 pontos. Mano, eu acho que se o Flávio saísse ia ser uma coisa, tipo, o Lula provavelmente ia ganhar mais de 10 pontos percentuais. E eu acho que seria muito ruim pra família no longo prazo, porque se a grande intenção do Flávio é, cara, eu não posso deixar que a direita, que todo o capital político da direita não fique na mão da minha família. Eu acho, cara, se ele sai e ele é humilhado, ele ia acabar perdendo esse capital, porque o nego ia ficar, cara, você e a sua família foi só um pesadelo, cara. A gente foi seduzido por vocês, mas, cara, vocês são uns idiotas, vocês só fizeram estratégias burras, vocês garantiram mais 8 anos de governo do PT, e mesmo quando vocês governaram, vocês não fizeram nada, entendeu? Eu acho que ia ficar um pouco a percepção que hoje a direita tem do PSDB, que era tipo, cara, até era oposição, a gente até votava no PSDB em oposição ao Lula, mas, puta, cara, nunca fizeram nada, foi meio que uma oposição falsa. Eu acho que o Flávio ia ter um pouco essa percepção em um pedaço muito grande da direita. Ia ter doidinhos que ainda iam gostar dele, da família dele e tal, mas pessoas que, mano, morrem, que estão literalmente morrendo, porque são velhos, entendeu? Eu acho que seria catastrófico. Eu acho que, beleza, de fato, o cenário que o Flávio tinha antes também era muito ruim. Que era, tipo, mano, Michele roubando o capital político da família, Tarcísio roubando o capital político da família, brigas com Carol Detone, Nicolas Ferreira, sei lá, no Brasil inteiro, muito ruim. O ponto é, a posição da família tá muito ruim, cara. Todas as alternativas dele eram muito ruins. Eu acho que o que ele fez é justificável do ponto de vista estratégico pra família. Igual quando a gente falou que o Eduardo, as loucuras que ele fez nos Estados Unidos tinha uma lógica por trás, acabaram se provando erradas, mas tinha uma lógica, sabe? Isso que o Flávio tá fazendo, eu acho que tem uma lógica. O grande ponto é o que ele quer e o que ele tá disposto a fazer se ele não conseguir o que ele quer, entendeu? Porque pra mim, em outros domínios da vida, talvez a estratégia de refém através de um suicídio coletivo faça sentido, sabe? Que é tipo, se você não me der o que eu quero, eu vou explodir, vai todo mundo morrer. Em outros domínios faz sentido. Agora, na política, eu acho que não é tão bom. Porque política depende muito de boa vontade, sabe? E, cara, se você tá fazendo uma estratégia que vai todo mundo ficar muito puto com você, eu não acho que funciona tão bem, sabe? Então, o que eu acho que o Flávio pode estar querendo? O verdadeiro preço dele, não o preço dele a lá Art of the Deal, que eu acho que é isso aqui, tá? De novo, Art of the Deal é a suposta estratégia de negociação do Trump, que é, ele pede uma coisa absurda, tipo, insana, e aí depois ele vai diminuindo, e aí no final das contas ele consegue muito. Eu acho que as possibilidades que o Flávio pode querer é ser vice do Tarcísio, que era uma coisa que o Tarcísio não queria que ele fosse. E eu acho que ele pode querer, tipo, concessões aleatórias pelo país, entendeu? Da natureza de, tipo, ele vai ser o cara que, na verdade, vai mandar no PL, e ele vai tentar ficar botando os caras dele, no Ceará, Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em Minas, sei lá onde, porra, DF, o caralho. Tipo, São Paulo, entendeu? Eu acho que as concessões que ele quer faz mais sentido ser ou a vice-presidência, ou concessões relacionadas ao PL. E eu acho que coisas como pautar a anistia, etc., eu acho que são importantes pra ele também, porque senão toda a estratégia dele da direita bolsonarista nos últimos anos só, cara, foi inútil, né? Porque eles apoiaram a porra do Alcolumbre do Hugo Mota, que tá fudendo eles, supostamente pela anistia. E aí, cara, cadê, sabe? Cara, eu concordo com você e ao mesmo tempo eu penso que a situação da família era realmente muito complicada, assim, então não tinha cenário vencedor. E a resposta à candidatura do Flávio, ela mostrou que as pessoas não estão dispostas a jogar esse jogo também. Então, porra, o Ratinho já se apresentou. O Tarcísio, eu acho, cara, que provavelmente tá muito difícil realmente fazer ele sair. O Flávio disputar implica que o Tarcísio não sai. O Ratinho já se apresentou pro Kassab, o Kassab disse que vai buscar viabilizar ele. Não sei nem se era o que eu faria no cenário onde o Flávio sai, sabe? Talvez eu soltasse o Eduardo Leite pra ficar mais neutro no segundo turno, mas beleza. Zema disse que vai sair, foda-se. Caiado disse que vai sair. O ACM Neto, que vai ganhar provavelmente o governo da Bahia, disse que vai apoiar o Caiado também. Ele estava meio em dúvida, ele estava querendo apoiar o Tarcísio, ele saiu da candidatura, ele voltou agora para a candidatura do Caiado. Então, assim, basicamente todo mundo cagou pro Flávio. Falou, o Renan também, obviamente, cagou pro Flávio, né? Mas isso aí não muda em nenhum cenário, né? O Renan já é candidato.
Mas meio que a direita não abraçou a ideia ou a estratégia. Aí você pode falar, porra, então isso quer dizer necessariamente que é um balão de ensaio, ninguém... Tá todo mundo meio que comprando o blefe do Bolsonaro. Tipo, cara, eu sei que tu vai peidar e eu vou seguir o meu plano, porra. Ninguém tava esperando isso e isso é uma jogada de maluco. O que é meu não muda. Meu trabalho eu vou fazer. E ao mesmo tempo também você pode pensar que, cara, o Flávio tá meio isolado. Pode ser só uma estratégia merda também, entendeu? Aí vai falar, mas, pô, isso não faz o menor sentido. A política é executada por profissionais, pessoas que pensam nisso full time, tem dedicação. Full time, o irmão dele se fudeu, né? A gente já fez essa análise mais de uma vez também. Saldo final da rebelião do Eduardo Bolsonaro foi nada. Né? O Bolsonaro, Eduardo nunca mais volta ao Brasil, cara. Sétimos paribus, né? Não volta mais, num entendeu? futuro próximo, previsível, Talvez. não volta, né? Tipo, se as coisas se mantiverem, né? Tipo, mesmo as condições, o Eduardo não volta mais ao Brasil. Chegou a ter alguma alavanca ali, ninguém também comprou muito a jogada dele. Porra, você não viu o Zema falando please Trump, intervene em Brasil. Você não viu o Caiado fazendo isso. Ele jogou sozinho e perdeu. O Flávio agora também pode estar jogando sozinho e perdeu. Mas ele tem um perfil diferente do irmão. Ao mesmo tempo também. Então o Eduardo mais um cara negociador, né? pra caralho, né? Inclusive é o motivo dele ser inviável eleitoralmente. E o Roberto Reis, que eu fiquei cagando na cabeça no dia que o Flávio Bolsonaro se colocou como candidato, mais pela pilha, né? Mais porque ele caga na cabeça de todo mundo. Então, tipo, se você zoa, você tem que ter a grandeza do espírito de ser zoado também, tá ligado? Mas eu imaginei que poderia acabar sendo blefe. Mas ele tem uma análise razoável de porque o Flávio é não candidato, é impossível ele ser candidato. E cara, o Flávio, a última vez que ele disputou um cargo majoritário, ele se humilhou, né? Foi a Prefeitura do Rio em 2016. Prefeitura do Rio, né? ele literalmente desmaiou, cara. Foi, puta, uma cena horrível. Tipo, a Jandira Fegali segurando Deixa eu o acho Flávio. rapidinho. Flávio desmaia. Cara, será que isso aqui vai ter nosso YouTube da mídia ninja? Não, tá de sacanagem. Aí é cara. sacanagem. A mídia ninja vai cagar, entendeu? Mas continua falando aí. Não, mas Aqui, eu acho que dá pra ver isso aqui. a pressão dele só baixou, entendeu? Então ele é um cara meio sem perfil também pra esses grandes Bom, agora, testes, essas grandes coisas. Aqui o senhor precisa que repita a pergunta? Já tá por com a favor. pressão baixa aí, né? Eu estou numa baixa da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá pra continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, Ele tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Pedro Paulo ali, né? Novinho. Envelheceu bem. Ele envelheceu muito bem. Vamos então para um breve intervalo, voltamos a seguir. Cena horrível, né? Enfim, isso realmente aconteceu, eu lembro. O que mais? O Flávio, ele tem a questão, tem o julgamento dele das rachadas que tá arquivado no STF, então, teoricamente, ele é carta marcada, ele não tem nem autonomia para fazer esse tipo de loucura, ele pode facilmente ser sabotado. Tem a questão da loja da Copenhague também, enfim, que o Flávio era dono da filial da Copenhague, que foi a unidade que mais vendeu chocolates em todo o Brasil. Qual era, cara? Você sabe? Não era sei no qual Rio, é a né? loja. Tô pensando se eu já comprei chocolate na loja do Flávio. Tomei um expresso com chocolatinho na loja do Flávio. Mas isso é real, isso é um dado real também. Enfim, ele pode ser um business mesmo foda, mas provavelmente Mas não. até que ponto? Provavelmente não. E é isso, entendeu? Então, no fim, acho que tem outros motivos também, mas pra mim são os três principais. O Flávio é carta marcada, muito, e o Flávio, cara, ele não tem perfil pra missão. É isso, pode ter tido uma evolução de caráter, de personagem, isso. Eu não sei até que ponto é do interesse do STF bloquear a candidatura do Flávio. Total, eu não acho que é. Esse pra mim é o principal contraponto pro Roberto Reis Grande. Ficou carta marcada aqui nesse canal. Mas é que eu pediria, eu imploraria pro Flávio concorrer. Porra, se eu fosse o Lula, eu faria de tudo pra Nunca tornar interrompa seus inimigos enquanto eles estão cometendo um erro. Perfeito. O arte da guerra, Sun Tzu. Então eu me esforçaria muito pra tornar o Flávio viável, porque isso implicaria que o Lula vai vencer da forma magnânima, assim, ano que vem. Pois é, e é isso aqui, né? Então, Lula bate Flávio Bolsonaro por 15 pontos, Tarcísio por 5 no segundo turno. Saiu essa pesquisa aqui do Datafolha, e aí o resultado é esse aqui. Se o segundo turno fosse entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente marcaria 51 e o Flávio 36. 12, não sei, branco, nulo e tal. Isso aqui é muito ruim, né? Esse delta de 15 pontos. É aquilo, tem muito tempo até lá. Mas, cara, situação muito difícil pro Flávio, eu acho que ele não teria como ganhar. É que contra os outros candidatos. Lula contra o Eduardo é semelhante, o que é bizarro, né? Tipo, cara,
O Eduardo é um cara muito queimado. Todas as pesquisas que falam de tipo, quanto o público gosta da pessoa, né? Quão favorável a opinião. O Eduardo costuma ser o político mais impopular, tirando esse cara tipo Alcolumbre, sabe? Enfim. Aí o Lula contra a Michelle já é mais próximo. Lula... Não, mano, não. Vamos dar um break de 1 hora aqui, mano. Calma. Não. Lula contra o Tarcísio. Já é 5 pontos só, então o Lula cai bastante e o Tarcísio já é bem mais forte. E até o Lula contra o Ratinho, cara, já é mais próximo. O que eu acho bizarro, tá? Eu acho que o Ratinho... Desculpa, cara. Eu sou um Ratinho denier, mano. Assim como eu sou Michelle denier, eu sou Ratinho denier, Ratinho's mano. biggest hater. A parada é o efeito Lula aí, né? Exato, O efeito Lula aí, você vai chegar pro cara e falar, não, segundo turno, Lula aí, Macaco Tião. Tem um bom percentual do eleitorado que vai votar no Macaco Tião. Mas sabe, olha isso aqui, cara. No primeiro turno, Lula fazendo 41 e Flávio fazendo 18, cara. Muito fraco isso. Sabe? Quase colado no Ratinho nesse cenário, muito fraco. Então eu acho que não tem... Faltou é um nome impossível aí. o Flávio... Faltou o nome aí, Datafolha. É impossível o Flávio, cara, ganhar assim. Se for pra ele sair, ele vai ser humilhado. Com certeza. E todos os cenários. E é foda, né? Porque a constatação é que, independente se é blefe, não é blefe, é aposta, não é aposta, todos os cenários possíveis que advêm disso são negativos pro campo da direita. São reveses eleitorais, em termos de viabilidade eleitoral. E o que eu acho também é, a gente viu o prazo pra ele conseguir fazer uma negociação é abril. Cara, se ele demorar muito pra fazer esse acordo, quanto mais tempo demora, mais tá sangrando também, sabe? E eu acho mas tá que- sangrando o capital político pro Tarcísio, que ainda é o front-runner. O próprio Flávio falou isso, né? Que ele é o capitão do... meio que... Ah, não, ele ainda é o líder aqui do nosso lado, etc. Mas quanto mais tempo demorar, mais dá a impressão de que não tá sério, mais dá a impressão de você ser um exército desunido, sem disciplina e tal. Eu acho muito ruim. É aquilo. Talvez isso impacte mais pessoas como nós, que ficamos o dia inteiro vendo sobre política, ou você que assiste todos os vídeos, ou a maioria, sabe? Talvez isso te impacte mais do que o público amplo, que não tá pensando em política agora. Mas, cara, você tá com uma opinião baixa dentre as pessoas que pensam sobre política já é muito ruim, sabe? Muito ruim. Porque a sua candidatura fica menos séria, cara. Fica menos séria, fica menos legal. E o cara engajado politicamente, o voto dele é multiplicativo, né? Então após nem todos os votos são iguais. Tipo, na hora que faz o... É tudo igual, mas... Até você fazer o barulho, eles são radicalmente... Muito obrigado, pessoal. Eles são radicalmente diferentes. Então a qualidade do voto, até a forma de você articular as suas alianças, etc. E de novo, a direita, o Lula já está em campanha. Saiba. O Lula já está trabalhando pela reeleição dele, já terceirizou o comando do governo, ministros, Boulos, tá todo mundo trabalhando, Lindbergh, Gleisi Hoffmann, tá todo mundo trabalhando em favor da administração propriamente. O Lula já está em campanha. Os candidatos da direita estão muito mal articulados no geral, estão muito desorganizados, estão muito pulverizados, eles não estão se entendendo. O Flávio trouxe mais entropia pro Alguns estão campo. até tentando, eu acho que o Zema e o Caiado até estão tentando... Eu acho que Mas eles não são a liderança natural, né, cara? Mas são campanhas pequenas também, entendeu? Elas estão sendo campanhas magras, pô. Não magras em termos absolutos, mas comparativamente, né? São legendas menores, muito menores. Nomes menores. Nomes menores também, com áreas de atuação muito menor. E tem certas coisas que não acontecem. Eu sou governador de Minas Gerais. Como é que eu vou fazer campanha no Nordeste? A oportunidade vai demorar a chegar, né? O Zema tem estado sempre no Rio de Janeiro, onde a oportunidade aparece, mas ele não consegue chegar em todo lugar. Não é uma campanha nacional ainda. Porque não tem projeto nacional, não tem nem viabilidade nacional também. E o Zema é um cara, ele é tipo jurado ao Bolsonaro, sabe? Não tem o que ele fazer. O Caiado nem é tanto, porque o Caiado é mais... O Caiado é o antigo Last nesse Dance. game. Last Dance do Coroa. Mas, porra, cara, o Zema depende do Bolsonaro, entendeu? Então... Pois é, cara. Aí eu fico pensando que, no geral, é uma notícia ruim só. Tipo, todo mundo que é voto consciente da direita, né? Eu não sou... eu sou soldado do Bolsonaro. Se você é soldado do Bolsonaro, comemore. Beleza, tá ligado? Tem, inclusive, o monitoramento dos grupos lá, né? Esses caras Essa aqui é aí. uma das melhores colunas da Folha, cara, que eles tentam analisar quantitativamente a percepção das redes sociais. E aí, eles levantaram esse gráfico que é muito interessante, que é o seguinte, eles analisam em vários grupos de WhatsApp grupos de direita, provavelmente bolsonaristas, quem a direita considera como o candidato para 2026, né? Aí você vê, em azulzinho é o Jair, e durante a maioria do tempo o Jair era amplamente considerado, não, tem que ser o Jair, tem que ser o Jair. Em alguns momentos foi o Tarcísio, então o Tarcísio aqui em roxinho. Em alguns momentos o Eduardo nesse amarelo mais claro. Quem mais? A Michelle é vermelho, chegou a pontuar em alguns momentos aqui, mas você vê. Cara, o que aconteceu recentemente, a partir do dia 5? Pô, passou pro Flávio. Então, Sim.
Bolsonaro, se recentemente ele nunca conseguiu passar o capital político, midiático das redes sociais dele pro Tarcísio, pro Flávio ele conseguiu, né? Então, Não, pois isso é bastante interessante. Exatamente. Então, pro cara que é do núcleo duro do Bolsonaro, que é realmente pro cara que tem a cabeça do Bolsonaro ou nada, cara, tudo normal, na verdade, melhorou pra você. Melhorou, né? Porque, pô, pelo menos é um cara com sobrenome, o sangue real. Pois é, de fidelidade. Então, o capital político foi transferido muito rápido. O Eduardo apareceu. O que eu acho interessante é que isso fortaleceu o nome do Tarcísio também. Então, implica que, beleza, pro cara que é Bolsonaro ou nada, ele vai votar. Mas tem uma ala que ficou, pô, mas o Tarcísio não era melhor, eu quero ganhar do Lula. Não, sabe, a minha prioridade é que o Lula não ganhe em 2026. Então o Tarcísio aparece com a melhor performance em muito tempo dele ali nos últimos dias, né? Sim. Só que o nome dele foi lembrado. Então também assim, não é aquela coisa... É isso, ó, o curral eleitoral do Bolsonaro inteiro vai ser transferido pro Flávio. Mas é uma candidatura que vai se fazer viável nesse meio. Agora, todo mundo que é da direita, que aí você pode chamar desses termos, direita não bolsonarista, só é uma... Cara, é uma das piores notícias do ano, assim. Em relação ao pleito de 2026, talvez a pior até agora, né? Oficialmente o pleito não começou, né? Começou de forma extraoficial. Não estamos nem em pré-campanha ainda. Mas a disputa já começou. Essa foi a pior notícia possível. Se o Flávio tá realmente saindo, horrível. Se o Flávio tá blefando para ter concessões maximalistas e vai acabar saindo porque é anistia ou nada, é horrível. Se o Flávio tá fazendo art of the deal e ele tá tentando um cargo de vice ou vai tipo, botar a boca no O trombone... que você acha que... Se a hipótese do Art of the Deal, o que você acha que ele pode estar pleiteando? Porque aquilo, né? Vice é muito difícil, porque o Tarcísio já falou que não quer ele não como gostaria. vice. Ele não poderia ser vice do Tarcísio, né? O Tarcísio não toparia. O Tarcísio só vai pra vencer, mano. E aí, o Eduardo na chapa implica... o Eduardo não, perdão. Flávio na chapa implica não vencer. Mas quais são as outras coisas que você levanta como hipótese que ele pode Cara, estar podem pleiteando? ser concessões a nível regional, assim, da natureza que a gente não vai saber destrinchar Porque aqui. isso é uma coisa que faz sentido pra família, sabe? Mas ao mesmo tempo também eu penso, cara, eles têm relações diferentes, cara, quando é fora da família, entendeu? Então eles não botam tanta fé. Esse cara é nosso, etc. E de certa forma já tem até um momento de debandada dos caras que eram mais leais, assim. Cara, núcleo duro da família aqui no Rio, Ramagem. Tá preso. Não, Quer dizer, tá em fugiu, Miami. né? Tá Se voltar pro Brasil vai ser preso. autoexilado. Jordi quieto, né? A maior parte da liderança estão relativamente bastante quietas. Então eu tenho dificuldade de pensar o que seriam concessões a nível regional. Eu não sei se é alguma coisa talvez da estrutura do PL. Sim. Eu não sei se é só pra, tipo, clock sticking. Você tem que pautar a anistia ou eu vou implodir o campo da direita. Isso é horrível também, entendeu? Mas eu acho que talvez seja mesmo isso. Tipo, cara, eu vou sabotar o campo da direita enquanto não pautarem a porra da anistia. Só que, de novo, implodir o campo da direita é do interesse do governo. Então, quem vai ter que articular para viabilizar a anistia, em tese, quem vai sentir a pressão é o próprio campo da direita, mas quem tá travando a anistia não é o campo da direita, entendeu? Então, eu acho que, por outro lado, também pode ser para dar uma pressão na Faria Lima também. O Flávio deu as declarações não foram pro jornal, mas ele falou muito que o mercado... O Carlos, na verdade. O Carlos é meio... Tem uma cabeça meio socialista, assim. O mercado tá muito sensível. Vocês estavam apostando muito dinheiro no Tarcísio. Vocês são Bolsonaro ou vocês são dinheiro em primeiro lugar? E aí eu penso E também... os Flash? São dinheiro em primeiro lugar. Porra, cara, a resposta do mercado no dia do Flávio foi insana. Foi até engraçado, tá ligado? Tem a bolha Roberto Reis, assim. Vamos ver como é que tá o... Abriu Vou já. agora. Ó, Abriu com alta. ele abriu subindo, né? Mas vamos ver como... Aqui. Dia 5 foi sexta-feira. Meio-dia... Isso aqui foi o momento que o Flávio deu essas declarações. Cara, começou a cair pra cacete, né? Então, tava em 1,64, chegou a fechar em 1,58. Então, caiu o quê? Uns 7 pontos. Que é quase 5%. Porra, você cair 5% em... O quê? Isso dá quanto tempo? Em 5 horas é uma senhora queda, né, cara? Porra, pelo amor de Deus, entendeu? Então, o Carlos chegou a dar essa... por que vocês estão tão preocupados e tal? Então, eu não sei. De novo, a pressão funciona para alguns elementos da direita. Nenhuma das outras candidaturas quebrou. Ninguém cedeu no campo do político. O mercado respondeu mal, saiu. Falou, cara, quer fuder o país, boa sorte, entendeu? Eu tenho meu dinheiro aqui. Então, talvez eu acho que o blefe possa não funcionar. Mas, de qualquer forma, horrível pro campo, no geral, sabe? Isso aí independente do cenário. Não tem nenhum cenário que, caralho, o Flávio conseguiu uma vitória estratégica, agora a direita tá muito melhor posicionada. Não, ele tá fazendo o jogo pró-Lula, independente do que ele quer, sabe? Então, Sim. de qualquer jeito,
é uma parada da família drenando o campo em favor de si mesmo. Você pode culpar a família por isso? Pode. Mas, de novo, o Lula faz isso o tempo inteiro, né? Então, também é uma coisa sobre... Um pouco de ser hegemônico no campo envolve você também dar marretada na cabeça de quem tá querendo te tomar. Então, você tem mais incentivos para ser violento intracampo do que extracampo. Especialmente agora. Então, até que ponto você pode culpar o Flávio, né? Mas, de qualquer forma, eu queria muito que o Lula não ganhasse 2026. Então eu vou ficar... Né? Pois é. Então eu vou ficar chateado. Eu acho que ele tinha que ter tido grandeza de passar a coroa para uma candidatura melhor, né? Mas não vai acontecer, pelo visto. Pois é, mas enfim. Então, cara, resumo da ópera é... O Flávio não é um grande jogador de pôquer. Por incrível que pareça, a campanha dele é uma boa fazedora de funks paulistas. E, mano, Abril é acompanhar essa saga. Se começar a chegar perto de Abril, o negócio vai estar ficando muito louco, assim, né? Porque lá é quando as fichas têm que estar preparadas para a eleição. E o Senado no Rio de Janeiro é uma cadeira valiosa e muito fácil para a família, que eles provavelmente não vão entregar na base do descuido, né? Então, cara, ficar de olho aberto nessa saga louca do Flávio Bolsonaro, o que ele quer, sabe? Sem querer ser chat GPTzesco, mas pra entender o Flávio vai ter que olhar o Carlos. Então, pra olhar o Carlos vai ter que olhar o Jair Renan. E aí pra olhar o Jair Renan vai ter que olhar a Laurinha. Não, mas sem sacanagem, tem que ficar olhando, tem que ficar bem atento pro que o Carlos vai fazer até Abril. Se o Carlos realmente começar a se movimentar muito pro sul, carta marcada. Ignore o Flávio. Se ele ficar no Rio, aí você meio, caralho. Exato. Enfim, pessoal, concurso Novos Clássicos, tá? A gente quer que vocês mandem roteiros de vídeos pra gente. Sim. Pra gente, enfim, analisar os roteiros, ver quais são bons e possivelmente produzir um vídeo com eles e compartilhar o dinheiro. Então o formulário tá na descrição, você ganha uma oportunidade, se você gosta do nosso conteúdo e tal, você ganha uma oportunidade de meio que trabalhar com a gente. Talvez por um vídeo, talvez por mais. Então, se você gosta do que a gente faz, não perca essa oportunidade. Enfim, esse foi o episódio de hoje. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Entre no site www.novosclasses.com.br, porque lá tem conteúdo gratuito e pago para apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 15 e outro de 30, para você apoiar esse trabalho diário aqui no YouTube. Exato. Então, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa a99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei a arroba do pessoa. Obrigado.